Boa tarde, pessoal. Mais um raio-x do confronto aqui no meu canal, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar para Cruzeiro e Grêmio, a nossa estreia no Brasileiro 2023 fora de casa, diante de um velho conhecido, que a gente tem as nossas rusgas, a gente tem as nossas complicações, ainda mais dentro do Independência, no passado, inclusive as lembranças não são boas, mas é um Grêmio que vem muito evoluído e um Cruzeiro que não vem muito bem até o momento, principalmente dentro de casa, porque ainda não venceu como mandante, até teve a troca no comando técnico, que agora quem assume é o português Pepa, que não vem tendo resultados neste momento, não conseguiu vencer ainda, então tá em busca da primeira vitória sob o comando do Cruzeiro. Mas essa parte Cruzeiro eu vou deixar para quem entende muito mais que eu daqui a pouquinho, porque primeiro a gente com certeza tem que falar sobre o Grêmio, né? Nosso Grêmião, que veio de uma semana cheio de dúvidas, um Grêmio que soma 13 lesões só nessa temporada, né? Que o departamento tá começando a esvaziar, tem jogador começando a retornar, mas nessa semana a esperança estava muito em cima de dois nomes: PP e Carbajo, e nenhum deles volta para o confronto contra o Cruzeiro, né? O preço estimado do Grêmio era justamente para esse jogo de hoje, não aconteceu, foi uma estimativa frustrada, mas são dois jogadores que devem estar nos reforçando nas próximas semanas, a gente espera que, claro, o quanto antes. Se por um lado esses dois não puderam comparecer com a delegação lá em Belo Horizonte, o volante Lucas Silva retornou, treinou nessa semana, foi liberado, ele estava com um desgaste, uma dor física, foi liberado pelo departamento médico, treinou normalmente e deve ser o titular do técnico Renato Portaluppi ao lado do Bitelo, isso mesmo. O Bitelo volta para sua antiga função, vai atuar mais como um volante, e aí quem entra na equipe do Grêmio para fazer aquela armação é o nosso mais novo reforço, o Natan. Tinha muito, inclusive, uma dúvida em relação a Natan e Zinho, mas de ontem para hoje o que a gente confirma com as nossas fontes é de que o Zinho fica para ser aquele jogador de segundo tempo, aquela velocidade para pegar o jogador cansado, enquanto o Natan, pela experiência, por já ter jogado muito no Independência, por conhecer a torcida do Cruzeiro também, talvez nos agregue mais nesse início de jogo. O Grêmio que abandona, então, a possibilidade de utilizar 3 zagueiros mais uma vez. Foi uma situação de emergência do técnico Renato Portaluppi, até porque ele perde um jogador de última hora, que era o Everton Galdino, que seria uma das armas dele para aquele confronto contra o ABC na Copa do Brasil. Então a tendência é que a gente se mantenha jogando num 4-2-3-1, sem pontas de velocidade, que é a especialidade do técnico Renato Portaluppi para essa temporada. Assim, o técnico Renato Portaluppi abandonou os pontas velozes, até por uma escassez do nosso elenco, e ele vinha até utilizando o Ferreira, que lesiona, não tem previsão de retorno, um Grêmio que ainda precisa ir no mercado buscar mais pontas, mas isso fica só para metade do ano, então a gente vai com essa escalação, vai dessa forma, nesse esquema tático, então é a tendência até pro restante da temporada. Vem dando certo, né? Claro, a gente perdeu peças importantes, como eu falei, o PP, o Carbajo, o próprio Vila Sante, que retorna daqui a 10 dias, mas vem dando certo, até porque a gente tem o acréscimo do Vina, agora também veio o Natan, enfim. Esse é o nosso Grêmio para essa noite. Agora vamos ver um pouquinho de Cruzeiro para vocês verem como vai o nosso adversário em campo. Fala pessoal, grande abraço para todo mundo, eu sou o Guilherme Pio, repórter da Rádio Itatiaia aqui em Belo Horizonte, sou setorista do Cruzeiro e hoje a gente vai falar desse Cruzeiro e Grêmio, jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro aqui em Belo Horizonte, no estádio Independência. Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Pepa, português, recém-chegado ao Brasil, primeiro trabalho dele no Brasil, tenta também a sua primeira vitória oficial no comando do Cruzeiro, ele que estreou oficialmente contra o Náutico, terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu por 1-0 no Estádio dos Aflitos, lá em Pernambuco, em Recife, e depois perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro por 2-1 para o Corinthians, num jogo que teve polêmica de arbitragem. Um gol do Corinthians havia sido anulado e depois o VAR acabou confirmando. A questão toda é que o Cruzeiro chega precisando dessa vitória, tem aí essa necessidade até para tirar um pouco da pressão nesse início de trabalho do técnico Pepa, mas tem alguns detalhes importantes que a gente tem que ressaltar sobre esse jogo.
Pouco mais de 22 mil ingressos foram colocados à venda, a capacidade total do Independência. Mais de 20 mil bilhetes já foram vendidos. Desses, 800 são disponibilizados para a torcida do Grêmio, para a torcida visitante. Ainda tem a venda segue. A torcida do Cruzeiro praticamente esgotou os ingressos destinados ao mandante. Então teremos um ótimo público no Estádio Independência na noite deste sábado, horário da balada, 9 da noite. Essa partida. Cruzeiro e Grêmio se reencontram. A última vez que eles se encontraram em Belo Horizonte, Cruzeiro venceu por 1-0, falando de Série B do Campeonato Brasileiro, um gol contra. Muita gente achou que foi o Bidu que havia marcado o gol, mas foi um gol contra naquela oportunidade. Então, agora são dois times completamente diferentes, o Grêmio com reforço, o Cruzeiro também tentando se estabelecer, não tem uma grande contratação, como fez o Grêmio, por exemplo, com o Luizito Soares. O Cruzeiro tem um time mais modesto e aposta no coletivo para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém fala isso oficialmente, mas é o plano do Cruzeiro, até mesmo de terminar entre os 12 primeiros colocados na tabela de classificação. Vamos passar aqui um provável Cruzeiro com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon. Tem também pelo meio o Richard, o Ramiro e o Matheus Vital. E no ataque, Bruno Rodrigues, Wesley ou Nicão e o Gilberto, esse muito conhecido aí, já passou por vários clubes de grande porte do futebol brasileiro. Aí a gente fala do São Paulo, do Vasco, passou também pelo Bahia e antes de vir para o Cruzeiro estava no futebol árabe. Henrique Dourado, o ceifador, né, que faz aquela comemoração com a mão mostrando aí que está cortando o pescoço, estava no futebol chinês, não joga desde agosto. Ele foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, mas ainda não faz a sua estreia, está apurando a parte física. O Cruzeiro tem um ex-gremista, muita gente pergunta, e o Fernando Henrique, volante, que ela é uma revelação, digamos assim, do Grêmio, né? Passou pelo ABC antes, ele teve uma lesão no joelho, precisou ser operado no joelho direito, está se recuperando dessa lesão na parte de transição, passando da fisioterapia para o campo. Então essas são as notícias desse Cruzeiro que vai enfrentar o Grêmio em busca da primeira vitória. O Grêmio venceu na primeira rodada, o Cruzeiro ainda não, está em busca dos 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até mais. Então, como vocês ouviram muito bem do Guilherme Pio, setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, é um Cruzeiro precisando provar alguma coisa. A gente pegou um adversário com uma situação parecida na semana passada, que é o Santos, precisando estrear com vitória, mas o Grêmio deu conta do recado, soube sofrer no decorrer do jogo, para daí sim conseguir sair com o resultado de 1-0 e garantir os 3 pontos. Até ontem a gente teve uma entrevista muito importante do Vina, lá em Belo Horizonte, e ele fala em relação a essa maturidade do Grêmio, de saber esperar o resultado, mas de ter a certeza que precisa de todos os pontos possíveis para sair campeão, porque o objetivo do Grêmio na temporada é o Brasileirão. Mas sobre isso a gente vai estar falando muito mais no decorrer dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse raio-x, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre o Grêmio, sobre o Cruzeiro, e agora bora pro jogo.